Olá, estamos começando mais um Espaço Comunitário, um programa voltado para a cidadania e as boas práticas que acontecem aqui na cidade de Taubaté. E no programa de hoje, o nosso bate-papo é com a doutora Daniela Bittencourt, que é veterinária e coordenadora do Centro de Animais Sinantrópicos da Prefeitura de Taubaté. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Bem-vinda aqui à TV Câmara. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre essa importante ação. A gente que agradece a disponibilidade. O nosso bate-papo hoje não é um tema muito legal, né? Infelizmente, ele é recorrente, todos os anos ele volta em pauta, que é a chegada do calor e, junto com ele, o Aedes aegypti. Doutora, por que é tão difícil combater esse mosquito? Esse mosquito é muito adaptado ao meio urbano, então ele consegue se reproduzir em qualquer quantidade pequena de água. E ele, cada vez, quanto mais a gente vai dificultando a vida dele, mais ele vai buscando novas alternativas para poder se reproduzir e manter a espécie dentro das cidades, que é onde está a maioria da população. Ele não é um mosquito oriundo aqui do país, né? Não. Da onde ele veio e como ele chegou aqui no Brasil? A origem do Aedes aegypti é a África e ele veio com os navios negreiros. Já há muitos séculos, quando eles chegaram no país, infestaram todo não só o Brasil, mas também o continente sul-americano. Só que durante o início dos anos do século XX, foi feita uma ação muito forte de erradicação do Aedes aegypti. Ele ficou controlado durante décadas aqui no país. Só que quando ele reinfestou o Brasil, ele conseguiu tomar conta de todo o país. Então hoje a gente tem o Aedes aegypti espalhado no Brasil inteiro. E esse é um problema exclusivo nosso ou em outras partes do mundo também tem? No mundo inteiro. Como ele é muito adaptado ao convívio com o ser humano, ele se reproduz bem em fontes de água artificiais que a gente deixa para eles. Então, eles conseguem se adaptar em vários países de clima tropical, que ele gosta de calor. Então, dificilmente você vai encontrar o Aedes aegypti em países mais frios, em lugares onde neva, onde tem não tem essa incidência de calor tão grande quanto aqui. Mas os países da zona tropical, todos eles têm infestação por Aedes também. Para a gente ter um pouquinho mais de informação sobre o mosquito, a nossa estagiária, a Natália Oliveira, fez uma matéria falando um pouquinho dele. Vamos acompanhar. De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 800 pessoas morreram no Brasil no último ano em decorrência das 3 doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, zika e chikungunya. A campanha contra a dengue já é um tema recorrente. No entanto, as outras 2 doenças ainda são relativamente recentes para os brasileiros. A zika e a chikungunya são 2 doenças relativamente novas para nós, né? Tem como diferencial em relação à dengue, além de alguns sintomas são muito parecidos, mas podem haver comprometimentos, por exemplo, para as gestantes, no caso da zika, e comprometimentos neurológicos também, né? Ainda no caso da zika, e a chikungunya pode causar artrites incapacitantes, né? Dores muito fortes nas articulações, né? Então, o grande diferencial é esse. Quando você tem, por exemplo, a chikungunya, você vai ter problemas relacionados às articulações que podem durar de algumas semanas até alguns meses, inclusive gerando a incapacidade para o trabalho. A dengue ainda é o vírus do Aedes aegypti que mais faz vítimas no Brasil, mas não deve ser a única preocupação. O número de vítimas da zika e da chikungunya vem crescendo e despertando a atenção da população, e é necessário ficar atento aos sintomas. Procurar imediatamente o serviço médico, ou um hospital conveniado, ou serviço público, para que ela seja tratada imediatamente e para que esse serviço médico faça a notificação da doença, a vigilância epidemiológica, o controle de animais sinantrópicos, possibilitando assim que nós façamos todo o nosso trabalho detendo aí o avanço da doença naquela região onde essa pessoa mora. Aqueles que já possuem alguma doença crônica devem estar ainda mais atentos, como enfatiza o especialista José Antônio Cardoso. Pode haver o agravamento, pode haver uma descompensação dessas outras doenças que a pessoa tem. Razão pela qual a gente sempre recomenda, se você tem alguma doença e você tem sintomas ou você pode ter suspeita de dengue, procure imediatamente um médico para se tratar. Doutor, há um tempo atrás a gente ouvia dizer que o Aedes aegypti transmitia somente a dengue, né? E como foi que ele passou a transmitir outras doenças, assim como chikungunya e zika? Na verdade, os antecessores, os antepassados do Aedes aegypti lá na África, eles já transmitiam também a zika e a chikungunya. São vírus que estão caminhando junto aí nessa caminhada evolutiva.
Porém, esses vírus não estavam presentes aqui no Brasil. Eles tinham casos principalmente na África e em outras regiões do mundo. E esses vírus entraram no país recentemente, vamos dizer que é coisa de 3 ou 4 anos atrás. Então, para nós é um novo desafio, porque além da dengue, ele também pode ter uma competência muito grande para transmitir não só a chikungunya, como a zika também, que são doenças muito perigosas, no caso da zika, principalmente para gestantes, que pode dar consequências graves no feto, que vão ficar para o resto da vida. E a chikungunya, que também, além de todo o desconforto, a dor que ela causa na pessoa que está doente, ela ainda é diferente da dengue, geralmente ela não se resolve rapidamente. A pessoa fica com sintomas durante um tempo muito mais prolongado e ficando até incapacitada muitas vezes para trabalhar. E existe a possibilidade do mosquito começar a transmitir outras doenças? Sim, existem outras doenças que, como não estão em circulação no Brasil, a gente não faz a vigilância direta, apesar de estar sempre atento se aparecer algum caso novo. Mas ele pode transmitir outras doenças. Por isso que assim, a gente muitas vezes fala em combater a dengue por meio da vacinação. Realmente, se você vacinar uma pessoa contra a dengue, a vacina tiver aquela taxa de proteção adequada, você pode até proteger contra a dengue, mas não vai proteger contra a zika nem contra a chikungunya. Então, o mais importante é não ter o mosquito. Se não tiver o mosquito, não tem a transmissão da doença. Isso, usando isso de gancho que a senhora falou, não ter um mosquito, há uns 2 anos, mais ou menos, aqui na Câmara teve um debate até que bastante grande, quanto à prefeitura plantar, né, algumas folhas, algumas ervas, né, como a crotalária, que combatem, né, que se dizia que combatia o mosquito da dengue. Isso é efetivo? Isso funciona? Existem outras plantas além da crotalária que podem ter essa função? A crotalária durante um tempo foi especulado sobre o seu papel no combate ao Aedes. Ela não combate o Aedes de uma forma direta. A crotalária é uma planta que atrai a libélula. A libélula vai procurar regiões onde tem mais crotalária. Lá ela vai achar os criadouros e vai botar seus ovos nos criadouros que ela encontrar próximo a regiões onde tem crotalária, que tem um poder atrativo muito grande. E aí a larva da libélula, ela se alimenta da larva do Aedes. Então, se você tem, por exemplo, vamos supor que tem um recipiente, nesse recipiente entra a fêmea do Aedes e a fêmea da libélula, as duas colocam ovinhos ali. Então, você vai ter larvas das duas espécies. A larva da libélula vai comer a larva da dengue, do Aedes, que transmite a dengue. Então, é a hora que você consegue controlar o Aedes. Só que, se você for olhar por esse ponto de vista, você vai continuar tendo o criadouro do mesmo jeito. E você vai depender da libélula ir lá colocar a larva dela, o ovinho dela lá para formar larvas, atraído pela crotalária. Então, é um mecanismo muito complexo, que tem muitos fatores que podem dar errado. Você pode plantar a crotalária e ela não atrair libélula. Você pode atrair uma quantidade pequena de libélula, mas se o criador estiver lá, vai continuar tendo Aedes do mesmo jeito. Então, não se recomenda o uso da crotalária de uma forma massiva para você controlar o Aedes aegypti. Ainda tem um outro agravante. Existe um relato de uma cidade no Mato Grosso do Sul que plantou crotalária na cidade inteirinha e lá eles conseguiram controlar o Aedes. Só que, se você for ver, a condição dessa cidade é uma condição específica. Ela fica isolada, ela não tem outras cidades próximas a ela. Ela é uma cidade com pouca verticalização, então a maioria das pessoas mora em casas com um quintal. E quando foi feita essa distribuição de sementes e o plantio da crotalária, ela ficou bastante disseminada em toda a área urbana da cidade. É uma cidade não tão grande, acho que eu não me lembro a população, mas não é uma cidade muito povoada também e não tem uma densidade populacional muito grande e com características de urbanização muito diferentes das que a gente tem aqui, não só em Taubaté, mas em todo o Vale. Aqui as cidades são muito mais verticalizadas, são mais próximas, os bairros são mais condensados, as casas têm menos terreno, menos quintal. As pessoas estão muito mais próximas. Então, para você conseguir o efeito dessa crotalária, atrair a libélula, para a libélula comer a larva do Aedes aegypti aqui na nossa região, é muito arriscado você usar uma estratégia dessa e não ter sucesso. A grande chance é de não ter sucesso nesse tipo de estratégia. Pode ter funcionado lá para as condições ambientais, para as condições de urbanização daquela cidade, mas a gente não pode trazer esse resultado que foi positivo nessa cidade para as outras cidades, porque cada uma tem uma condição diferente de urbanização. Então, não se recomenda. O governo do estado, através da SUSEM, que é a Superintendência para o Controle de Endemias, eles fazem a regulamentação a todas as normas técnicas de combate ao Aedes aegypti. E nessas regras eles falam, é muito claro, a crotalária ela não é uma indicação
para você trabalhar como estratégia. No caso da citronela, é um pouquinho diferente, porque ela não age dessa forma. Ela diretamente, ela tem o efeito de repelir o mosquito. Então, a citronela tem um outro mecanismo para repelir. Então, se você tem, por exemplo, a sua casa, você tem um canteiro de citronela grande, que tenha bastante produção do cheiro, do odor da citronela, que é o que vai fazer o mosquito ir embora, aí você pode até ter um efeito de micro-região ali, vamos dizer, daquele pequeno espaço onde tem um canteiro grande de citronela, de ter menos acesso do Aedes aegypti, porque se ele vai estar voando. Se ele acha um lugar onde tem a citronela, um lugar que não tem, ele vai preferir para ir onde não tem. Mas também nada garante que ele não vá. Ele pode, dependendo do nível de fome dele estar precisando de se alimentar e não ter outra oferta de alimento por perto, ele pode até enfrentar aquele cheiro que é incômodo para ele para poder te picar. Então também não é garantido. Por isso que a gente, como poder público, não recomenda esse tipo de ação como estratégia de massa. Você pode até recomendar individualmente para a sua casa, se você achar que você vai conseguir ter uma proteção maior de repelir os insetos, então, de repente, pode até ser uma solução paliativa ali para ajudar no controle. Vamos supor que você faça tudo bonitinho, você não deixe nenhum criador. E se ainda, além disso, tenha a citronela, é positivo, é válido, mas não é garantido. Ou seja, não adianta depositar toda a confiança nas plantas e não fazer a nossa parte, né? A citronela, ela complementa, mas assim, a gente também não pode trabalhar como estratégia de massa. Tem que pensar principalmente em eliminar criador, que é o único jeito da gente conseguir evitar mesmo o mosquito. E eliminar criador é o tema do nosso próximo bloco. Legal. O Espaço Comunitário vai fazer uma pausa e a gente volta já, não sai daí.